Oi, gente, sou a professora Blanche de língua portuguesa e vamos lá a mais uma aula. É muito importante que quando vocês comecem a assistir os slides e assistir a aula, vocês estejam com o livro 3, tá? Nós estamos no nosso último capítulo, que é o capítulo 6, ok? E esse último capítulo nós vamos retratar, ou seja, nós vamos conversar, nós vamos falar sobre essa questão da oralidade, tá? A gente vai falar sobre essa questão da comunicação, ok? Essa comunicação, ela pode ser feita através da fala, que é a oralidade, ou essa comunicação pode ser feita através da escrita, tá? Essa escrita, ela vai ser relatório, ok? Então, nós vamos ver como é que a gente vai falar. A gente vai falar da oralidade, da comunicação usando a oralidade, que a gente vai ver alguns exemplos, tendo em vista como palestra, entre outros. E a comunicação quando a gente quer fazer escrita. A gente vai ver alguns exemplos, dentre eles o relatório, tá? E aí começa a explicação, primeiramente, dos elementos paralinguísticos. Opa, o que é isso? Nós temos lá na página 44, onde você pode pegar o seu marcador, tá? E grifar o que são esses elementos paralinguísticos. Os elementos paralinguísticos na expressão oral são constituídos de elementos associados à linguagem não verbal, como o tom de voz, o ritmo e o volume, além das pautas feitas durante a fala. Então, esses são os elementos paralinguísticos. Você não pode fazer falar, né, de qualquer jeito. Você fala usando um tom, você fala usando um ritmo, você fala usando um volume mais baixo, um volume mais alto ou intermediário, dependendo da ocasião. Não é verdade? Pois é. Aí a gente tem um texto que seria muito interessante vocês fazerem a leitura. A voz transmite a liderança e até inteligência, diz estudo. Então, vocês vão fazer a leitura desse estudo, tá? De uma pesquisa que fala que 90% dos executivos, eles sentem que a voz influencia a forma como enxergam outro profissional, ok? Aí eu coloquei o exemplo aí. Quando você dialoga com uma pessoa, você costuma prestar atenção no tom de voz que ela usa? Provavelmente sim, né, gente? Embora talvez você não se dê conta disso. Em situações de conversa, pode haver uma equivocada impressão de que o único elemento relevante é o conteúdo da fala dos interlocutores. Porém, mesmo que inconscientemente, há outros aspectos envolvidos neste ato comunicativo. Entre eles está o tom da voz usado. Por exemplo, deixa eu falar uma situação do dia a dia. Vocês estão na sala de aula e de repente alguém fala: "Ei, gente, vocês nem sabem." Pronto, é o suficiente para todo mundo parar o que está fazendo, soltar as canetas e virar a sua atenção para essa pessoa. E às vezes a pessoa fala bem baixinho, mas o tom que a pessoa falou, ela chamou a atenção inconsciente de vocês, né? Ou então pode até ser algo mais gritante. Lá vem a diretora. Pronto. Também, né? É uma forma de se comunicar. É um elemento paralinguístico, né? Esse tipo de voz, assim, estridente, né? Aguda, forte. Então, chamar a atenção, sim. E aí, a gente pode falar de outra forma de se comunicar, que é a forma do seminário.
O seminário, eu tenho certeza que vocês já apresentaram na escola, né? Um seminário ele é apresentado lá na frente. Pode ser com a farda, pode ser com a roupa social, né? É um tipo de apresentação onde você vai chamar atenção pelo que você vai falar, ou seja, pela sua oralidade, não é mesmo? Você vai transmitir o quê? Um conteúdo. Você vai repassar para a plateia alguma coisa importante, algo que a gente vá aprender, certo? E nós também temos a outra característica de oralidade, de comunicação através da oralidade, a palestra. E qual é a diferença de uma palestra para um seminário, gente? Só entrando assim um pouquinho, fugindo um pouquinho, mas não tanto. O seminário, você tem o objetivo de passar um conteúdo. Normalmente ele é feito na faculdade, na escola, nesse âmbito, né, de educação. Você tem um tema e você tem que repassar conhecimento sobre esse tema. Por exemplo, eu poderia criar um seminário sobre crase, dividir as equipes e cada um ia ter que passar para a plateia, ou seja, para os outros alunos, o que significa crase, como a crase é nos casos permitidos, facultativos, proibidos, né? Então, nós vamos passar esse aprendizado de uma disciplina. E a palestra? O que a gente pode... Eu tenho certeza que você já assistiu uma palestra de algo que lhe chame atenção, um tema que é do seu interesse, né? Muita gente paga para assistir uma palestra. Por exemplo, vinha um palestrante, que ele é filósofo, educador, tudo mais, ele vinha aqui em Manaus em maio, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele é palestrante, eu não sei se você... Ele é educação, ele trabalha com educação, ele é escritor, ele é filósofo, né? E eu ia lá assistir a palestra dele, porque eu gosto muito dos temas que ele conversa. Ele ia falar sobre educação, por que fazemos o que fazemos, né? Ele ia falar sobre algumas coisas. E a palestra, ela é isso, ela é uma conversa, ela tem um tema, né? Então, de certo, você já assistiu uma palestra, você já viu alguém, né, fazendo essa exposição oral a respeito de um tema, tá? Vamos à origem da palavra palestra. Se você está acompanhando, tá? Você está lá na página 49, onde diz que a origem da palavra palestra é grega e significa local onde são executados exercícios físicos. Isso porque na Grécia Antiga, o local onde se praticavam exercícios físicos era também um lugar de convívio social entre os homens. Mulheres não podiam participar. Tal convívio era marcado por muita exposição oral, com trocas de saberes e discussões intelectuais. Em virtude dessas práticas, a palavra palestra passou a ser empregada no sentido que conhecemos hoje, né? Então, a palestra ela é essa exposição oral, tá? O palestrante ele tem que estar o quê? Preparado a respeito de um tema, tem que ter todo o cuidado, tem que ter uma postura corporal, ele tem que ter gestos para se manifestar através da comunicação corporal, ele precisa ter um tom de voz que seja acessível às pessoas, né? Ele tem que ter um diálogo bom. Ele tem que passar o quê? Ele tem que passar positividade e passar o tema dele da melhor forma possível, né? Quanto à estrutura de uma palestra, assemelha-se muito aos gêneros expositivos orais. Ela deve ser composta por uma introdução, que pode incluir uma simples saudação,
ou algum tipo de contextualização. O que é contextualização? É ter um contexto para conversar sobre ele, é ter um tema, né? E aí, gente, não pode também se perder, porque uma palestra não vai ter começo, meio e fim. Não, tem que ter começo, meio e fim. Ao final da apresentação, o palestrante ele precisa concluir, ele precisa marcar um desfecho, ele precisa esboçar uma síntese de tudo que ele falou, ele precisa ter deixado claro os objetivos dele, né, para o público. E ele tem que fazer o quê? Um agradecimento, tá? Além disso, cabe dar espaço para que os ouvintes possam se manifestar, ou seja, a plateia tem direito de tirar dúvidas ou de fazer comentários, sim, né? Ainda que essa palestra ela seja uma palestra sem esse foco, sem esse objetivo, mas para se adequar à palestra é necessário abrir um parêntese para o público se manifestar de forma positiva ou negativa, tecendo comentários ou perguntas, tá? Então, a participação do público é muito importante, sim. E agora nós vamos falar da questão da oralidade escrita, né? E aí a gente vem falar sobre o quê? Sobre o relatório. E, por exemplo, são diversas as situações no nosso dia a dia que a gente tem ideias, né? E a gente pode organizar essas ideias e pode falar essas ideias através das nossas escritas, né? E através de um relatório. Quantos professores já pediram relatórios para vocês? Acredito que vários. Olha, eu quero um relatório da aula de hoje. O que você vai fazer? Você vai organizar suas ideias a respeito de um tema, não é isso? Então, o relatório ele é um gênero textual expositivo que ele visa relatar algo, né? Geralmente tem caráter técnico, já que costuma ser utilizado em ambientes científicos, com o objetivo de organizar textualmente os processos e os resultados. Por exemplo, de uma pesquisa, né? Ele apresenta um conjunto de informações detalhadas sobre um determinado conteúdo. A linguagem utilizada é formal e denotativa. O que é a linguagem denotativa? É a linguagem real. Nada de coisas subliminares, ok? Tudo muito real e muito formal. E as principais características do relatório tem que ter um título, tem que ter a introdução, o desenvolvimento, tem que ter uma conclusão com as considerações finais e tem que ter o quê? Uma bibliografia, ok? Então, os relatórios eles são bastante comuns tanto nos meios científicos quanto nos meios educacionais, porque vocês podem fazer relatórios das aulas, relatórios das disciplinas, relatórios de algum tema que o professor achar pertinente você fazer, tá? E a gente tem as ferramentas de apoio à apresentação oral. Em apresentações orais, como palestra, gênero estudado nesse capítulo, é comum que o expositor utilize recursos digitais para que haja mais clareza comunicativa e também para facilitar a organização da sua própria fala, ou seja, slides, né? A gente não vai fazer leitura de slide, mas a gente vai mostrando e desenvolvendo a nossa ideia. Então, com esse recurso tecnológico, chama bastante atenção da plateia para não ficar só aquela coisa de falar, falar, falar e não mostrar uma imagem, não mostrar um estudo, não mostrar um dado que não seja significante. Então, isso é muito importante mostrar sim. Então, tudo isso são ferramentas de apoio para apresentação oral, tá bom? Olá, vamos fechar aqui falando da comunicação, que pode ser de duas formas, oral e pode ser escrita, né? A gente deu 2 exemplos durante a aula, a gente falou da palestra e a gente falou do relatório. Na palestra a gente falou dessa exposição, a gente falou do palestrante, a gente falou das ideias,
A gente falou que é importante ter uma ferramenta para contribuir para essa apresentação. E o relatório é um gênero bastante utilizado no meio científico para expor resultados de pesquisa, mas também pode ser feito no âmbito educacional.